Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou o professor Costa. Hoje vamos ver as concavidades e pontos de inflexão. As concavidades e os pontos de inflexão são dados pela segunda derivada. Vamos ver se a segunda derivada num determinado ponto A for positiva, a concavidade é voltada para cima. Se a segunda derivada nesse ponto fosse negativa, a concavidade do gráfico é voltada para baixo. E se a segunda derivada, fosse zero, então ela deve ter um ponto de inflexão. Um ponto de inflexão é onde a concavidade, por exemplo, muda de voltada para baixo para voltada para cima. Então, como é óbvio, neste caso temos que calcular a segunda derivada. Começamos por calcular a segunda derivada. Primeiro temos que calcular a primeira derivada, não é? E depois a segunda derivada é a derivada da derivada. Começamos por calcular a primeira derivada. Se tiverem dúvidas no cálculo das derivadas, é consultarem o vídeo sobre o cálculo de derivadas, as regras de derivação, aqui no nosso canal. Então, o f' de x é 4x ao cubo menos 12x. Faço de seguida a segunda derivada. A segunda derivada é a derivada da derivada, assim, não é? F duas linhas de x, então é 12x quadrado menos 12, e agora igual, para saber o sinal, não é? Se eu preciso saber o sinal da segunda derivada, igual a segunda derivada a zero para calcular os seus zeros. Então fica f duas linhas de x igual a zero, vem 12x quadrado menos 12 igual a zero. E claro, agora é resolver a equação. 12x quadrado igual a 12, e daqui vem que x quadrado igual a 12 sobre 12, x quadrado igual a 1, x igual a raiz quadrada de mais ou menos 1, que é x igual a menos 1 ou x igual a 1. Então, sabemos que a derivada, neste caso, é uma parábola voltada para cima e que passa no menos 1 e no 1. Também podem consultar o canal sobre as inequações do segundo grau. Então, vamos agora construir uma tabela de sinal. Então, temos a nossa tabela de sinal. Temos aqui o x, menos infinito, os zeros da segunda derivada, menos 1, 1, e o mais infinito. Aqui, então, colocamos a segunda derivada e aqui a função. Reparem, como é uma parábola, entre menos 1 e 1, ela é zero, não é? Entre o menos 1 e o 1 é negativa, não é? Porque vimos aqui pelo gráfico, reparem, entre menos 1 e 1 ela é negativa. De seguida, fora desse menos 1, do intervalo menos 1 a 1, ela é positiva e positiva. Então já vimos quando a segunda derivada é positiva, a concavidade é voltada para cima, a concavidade do gráfico da função. Se é negativa, é voltada para baixo e voltada para cima. E vimos que onde muda a concavidade voltada para baixo para voltada para cima ou vice-versa, é um ponto de inflexão. Então, é um ponto de inflexão no menos 1 e um ponto de inflexão no 1. Então, vamos ver, a concavidade. Então, a concavidade é voltada para cima. Então, ela é voltada para cima de menos infinito a menos 1, unido com 1 a mais infinito. Concavidade voltada para baixo. A concavidade voltada para baixo, então, é de menos 1 a 1. Vamos ver, os pontos de inflexão. Onde é que aparecem os pontos de inflexão? Os pontos de inflexão então é no menos 1, f de menos 1 e 1, f de 1. Vamos calcular só o f de menos 1. O f de menos 1 na função é menos 1 à quarta menos 6 vezes menos 1 ao quadrado, dá 1
menos 6, que é menos 5. E o f de 1 é a mesma coisa, não é? Porque as potências são pares. 1 à quarta menos 6 vezes 1 ao quadrado, que é também menos 5. Então, os pontos de inflexão vão ser, então, no menos 1, menos 5 e 1, menos 5. Pronto, e depois o que muda é a função e a derivada e a tabela de sinal pode ser um pouco diferente. Espero que tenha sido útil o vídeo e até ao próximo vídeo.